Finalmente, até que enfim, agora é possível a gente construir os nossos projetos no Looker Studio de um jeito que eu e muitos usuários do Looker Studio estavam pedindo, estavam aguardando por isso há muito tempo, e a gente vai ver cada detalhe dessa atualização no vídeo de hoje, tá? Então assim, já chega aqui deixando seu like, já se inscreve no canal, ativa as notificações aí, porque nesse canal você fica sabendo de todas as novidades em primeira mão. Eu particularmente estava muito na expectativa por essa atualização, por essa novidade, e já vou te explicar o que é. Inclusive, há um tempo atrás eu publiquei aqui no canal um vídeo também falando de uma novidade que foi muito interessante, que foi sobre os gráficos modernos, né, que o Looker Studio lançou, e isso já trouxe um up bem legal assim, para os nossos projetos, no sentido visual, na clareza de dados também. E aí eu publiquei esse vídeo aqui no canal. Só que essa atualização que a gente vai falar hoje, no vídeo de hoje, cara, ela tá, assim, é algo que as pessoas pediam muito. Eu também estava na expectativa para que isso acontecesse o mais rápido possível, e agora, finalmente, a gente vai conseguir aplicar um recurso nos nossos projetos que muda toda a forma como a gente cria, né, como a gente desenvolve os nossos projetos no Looker Studio. Então, é muito legal. Já a gente vai entrar no detalhe sobre o que é isso aí. Enquanto eu vou passar o meu café aqui e vou lá para a tela do computador, você vai deixando seu like aí, já se inscreve também no canal, porque eu tenho certeza que essa atualização, essa novidade vai fazer total diferença nos seus projetos no Looker Studio, seja projetos que você cria, seja projetos que eventualmente aí você já vai adquirir, né, prontos, modelos prontos. Vai fazer total diferença, vai facilitar muito. E vamos lá, vamos entrar no detalhe sobre o que é que eu estou falando. Bora lá acabar com esse suspense, então, e falar sobre qual é essa novidade, qual é essa atualização que o Looker Studio lançou e que eu tenho certeza que você vai curtir demais. Bora lá, vou compartilhar aqui com você a tela do meu computador. Olha só o que é possível a gente fazer agora. Eu vou entrar aqui no modo de leitura e presta atenção, é isso mesmo que vocês estão vendo. Olha só, a gente agora no Looker Studio tem a possibilidade de criar projetos responsivos. Olha só que legal, tá? Aqui eu estou no modo computador, aqui eu vou para o modo tablet e aqui eu vou para o modo smartphone. Olha só que legal, tá? A gente vai ver cada detalhe dessa atualização, como funcionam os recursos. Muita coisa mudou, obviamente, na forma como a gente constrói os nossos projetos. Isso aqui que você está vendo aqui na tela já são testes que eu estou fazendo aqui, desde que lançou essa novidade. E eu vou trazer já as minhas primeiras percepções aqui para você, para que você consiga tirar suas próprias conclusões, tá bom? Esse aqui é um vídeo para você comentar muito, para você deixar sua opinião, para você eventualmente falar sobre os testes que você já fez, para você também colocar aqui a sua visão sobre esse recurso. O recurso modo responsivo agora está disponível no Looker Studio. A gente aguardava por isso há muito tempo, recebia vários directs, vários WhatsApp, pessoal perguntando, né, sobre questões responsivas, até aqui nos comentários dos vídeos também, muita gente perguntou, tem modo responsivo e tal, e a minha resposta, o meu posicionamento sempre foi, a gente tem uma adaptação do tamanho de tela, dependendo do dispositivo, mas não existe responsividade. Por quê? Primeira coisa que você precisa entender, responsividade significa os elementos se adaptam de acordo com o dispositivo, ou seja, de acordo com o tamanho e a proporção da tela. O que a gente tinha até então não era responsividade, era o quê? Era um ajuste do tamanho da tela de acordo com o dispositivo que a gente estivesse visualizando ali, tá? Então agora, finalmente, então, a gente tem o modo responsivo no Looker Studio. Ó, se a gente entra aqui em tema e layout, a gente vem aqui na parte de layout, pode ver que o formato livre é o formato que a gente tinha até então, e agora a gente tem a possibilidade de criar projetos responsivos aqui dentro do Looker Studio, tá?
Vamos entrar nos detalhes, vamos ver o que mudou, como que a gente faz para ativar isso, né? Como é que funciona esse modo responsivo, para que você eventualmente consiga também testar aí nos seus projetos. Vou criar um relatório em branco. Deixa eu só conectar uma fonte de dados aqui para que ele possa habilitar aqui as funcionalidades para a gente. E olha só, a primeira coisa que ele já pergunta para a gente é se a gente quer trabalhar nesse projeto com o formato livre, ou seja, o formato que a gente tinha até então, onde a gente precisava, por exemplo, para fazer um layout que se adaptasse ao celular, à visualização de celular, a gente precisava criar uma página diferente ou até mesmo, às vezes, um projeto diferente e já fazer ele na proporção do celular, tá? Então, assim, dava mais trabalho, obviamente, para refazer tudo isso e a gente meio que simulava, né, colocar entre aspas assim, essa responsividade. Agora não, agora a gente tem aqui o modo responsivo, ele até coloca essa GIF aqui demonstrando, né, justamente essa adaptação dos elementos de acordo com a proporção da tela. Então é muito legal. Quando você criar um projeto em branco, você vai clicar aqui para habilitar o modo responsivo. Aí ele já traz alguns elementos aqui até para exemplificar. Primeira coisa, mudou muito a forma como a gente constrói os nossos projetos aqui. Por quê? Uma das coisas que eu percebi nos testes que eu fiz aqui é que, diferente do formato livre, lá que a gente usava recursos de sobreposição, inclusive eu tenho vídeos aqui no canal ensinando, por exemplo, você a fazer um menu personalizado, onde você coloca um ícone por baixo, depois põe o botão transparente por cima, para deixar de fato um layout muito mais profissional no sentido visual e no sentido da organização dos elementos, tá? Isso acabou aqui no modo responsivo, tá? Você não consegue mais sobrepor e eu vou te mostrar o porquê. Eu vou adicionar um gráfico aqui, ó. Por exemplo, um gráfico de total. Aí repara comigo o seguinte, ele já colocou nisso aqui que eles chamam de grupo, tá? Isso aqui é um grupo, ou seja, se você entende mais ou menos como que funciona a construção de um site, por exemplo, muitas vezes a gente chama isso aqui de linha ou de seção. Significa o quê? É um bloco onde dentro daquele bloco eu consigo colocar vários elementos, tá? Basicamente é isso. Então, aqui está funcionando muito parecido. Quer ver? Ó, se eu clico nesse grupo aqui, eu venho em estilo, ó, ele inclusive me permite aqui fazer algumas configurações de organização dos elementos que vão estar dentro desse grupo, muito parecido com o que a gente tem no desenvolvimento de site, por exemplo, através de page builders, né, como o Elementor, que é o que a maioria também utiliza aí para quem tem sites em WordPress. Então aqui a gente tem uma similaridade muito grande e uma coisa que eu acredito é que com o passar do tempo isso aqui vai evoluir bastante ainda para ficar cada vez mais parecido com um site, né, com o desenvolvimento de um site. Tanto que nessa primeira atualização, ou seja, dessa aplicação do modo responsivo, a gente já tem essa semelhança. Então deixa eu mostrar aqui para você, ó. Se eu pegar esse elemento aqui e eu arrastar, você percebe que eu não consigo colocar ele aonde eu quero de fato, ó. Quando eu movo aqui, ó, um dos elementos, olha só o que ele faz. Ele mostra pra gente uma grade onde a gente pode posicionar somente naqueles intervalos ali, tá vendo? Ó? Assim também acontece para redimensionar esses elementos. Olha aqui, ó. Se eu for redimensionar, não consigo fazer ele de forma livre, tá? Nem segurando Shift, nem segurando Ctrl, nada disso. O que ele permite é que eu ajuste esse elemento de acordo com a grade que ele automaticamente propõe ali. Então por que isso é interessante? Porque de certa forma por trás do Looker Studio ele vai precisar garantir de que esse elemento vai conseguir se ajustar nos outros dispositivos, tá? Então se você deixar isso aqui de forma livre, obviamente vai ficar mais difícil para o sistema conseguir realocar isso de acordo com o dispositivo, ficaria muito bagunçado. Uma das limitações que a gente tem então, como eu falei anteriormente, é que a gente não consegue sobrepor, né, as coisas. Então assim, o nosso design como um todo, ele fica um pouco mais comprometido. O layout não, eu acredito que não compromete porque ele fica mais organizado. E até para quem tinha, né, uma dificuldade de alinhamento dos objetos, enfim, fazia projetos aqui no Looker Studio onde não seguia exatamente algumas regras no sentido de organização, de layout, de componentes alinhados, dessa forma que vai ficar muito mais simples, muito mais fácil, porque o próprio sistema meio que nos obriga a gente a seguir um padrão, tá? Então esse aqui é um ponto que ajuda, principalmente quem não tem tanto conhecimento nessa parte do
da construção de layouts. Bom, além disso, o que eu pude perceber aqui? Como eu falei antes, né? A gente vai trabalhando com sessões, tá vendo? Ó, a gente pode colocar tanto gráficos como também controles. Então, se eu quisesse colocar uma lista suspensa, ele já vai se ajustando. Eu posso naturalmente duplicar isso, ele já joga para o lado, tá? Deixa eu até fazer algumas duplicações aqui, ó. Tá? Essas 4 duplicações seriam controles, né, de lista suspensa aqui. A gente pode duplicar também esse tipo de gráfico, tá? Isso aqui normal, ou pode redimensionar ele também. Trabalhamos com títulos normalmente, aqui ele até já sugere, né, o controle de período. E aqui a gente pode ir adicionando novas seções, tá? A gente não consegue, nesse modo aqui, definir a largura e a altura da nossa tela por um motivo muito óbvio, né? Lá no modo livre a gente conseguia definir, eu quero que seja 1920 por 1080, por exemplo. E se eu quisesse mudar isso para outra página, enfim, configurar isso a nível de projeto, eu tinha essa liberdade. Aqui no responsivo não, aqui no responsivo eu preciso construir o meu layout nesse espaço de tela que ele me dá, e se eu quiser mais informações, eu preciso colocar mais informações aqui para baixo, tá? Deixa eu até colocar aqui, ó, um gráficozinho de série aqui, ó, e aí vamos ajustar ele aqui, a gente consegue trabalhar tanto na altura como na largura, tá? A altura ela fica um pouco mais livre aqui, né, o componente, mas a largura ela sempre vai forçar que a gente fique dentro de uma dessas grades que ele propõe aqui pra gente, tá? Vou duplicar isso aqui, vou colocar, eu só estou exemplificando aqui de fato, tá? Para você entender mais ou menos como que funciona. Aqui eu coloquei alguns gráficos simplesmente para exemplificar esse desenvolvimento no modo responsivo para que você consiga entender como que funciona. Eu poderia ir adicionando novas seções aqui, ó. Tá? Novas seções aqui, vamos colocar um gráfico de barras empilhadas e vamos ocupar todo o espaço aqui da tela. Vamos trazer isso aqui um pouco mais aqui para baixo. Então, a gente tem aquele modo padrão da construção, né, da criação de um relatório, de um dashboard aqui no Looker Studio, porém agora com essa nova proposta, tá? E a gente pode conferir então aqui, ó, no modo tablet, olha só como que ele adaptou os elementos que a gente inseriu, né? E no modo celular também ele vai fazendo essa adaptação, então fica tudo muito mais fácil, tanto na hora de você construir, na hora de você desenvolver os relatórios e dashboards aqui, como também na hora do seu usuário final, né? Imagina que você vai mandar isso para um cliente, por exemplo, fica muito mais fácil do cliente acessar, porque o mesmo link que ele acessa pelo computador, ele pode acessar pelo celular, pelo tablet, enfim, e o projeto em si, ele já vai se ajustar. Bom, mas como eu falei antes, nem tudo são flores e a gente tem aqui algumas considerações, entre aspas, negativas para fazer também, tá? Além daquela que eu falei anteriormente, na questão visual, obviamente que a gente consegue, né, clicar aqui, por exemplo, no elemento, modificar plano de fundo, esse tipo de adaptação a gente consegue fazer, ó, inclusive ele já sugere aqui pra gente, plano de fundo, borda, a organização aqui já nesse modo rápido de edição ao lado dessa seção que a gente tá trabalhando, tá? Então isso é muito legal, como eu falei, se assemelha muito à construção de uma página de site por Page Builder, tá? Mas ele ainda limita muito essa questão da gente poder deixar a organização dos elementos exatamente do jeito que a gente quer, ou até mesmo de definir algumas regras, né? Então, como por exemplo, no modo desktop eu quero que fique dessa forma, e no modo tablet ou smartphone, por exemplo, eu quero que fique outra organização, né? Eu quero mover os elementos de uma forma diferente, ou ordenar os elementos de forma diferente, ou até mesmo definir qual que é o tamanho na tela que ele vai ocupar. Então, isso ainda não tem. Obviamente que a gente está falando de uma primeira versão nessa atualização do Looker Studio que está trazendo esse recurso. Então, é muito novo, tá? No momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, acredito eu que deve fazer no máximo 10, 15 dias que essa opção foi ativada aqui no Looker Studio. Então, assim, o que a gente imagina? O que eu acredito? Deve evoluir bastante e vamos torcer, né, para que no futuro a gente consiga fazer essas definições, assim como a gente consegue fazer num Elementor da vida, por exemplo, de definir. No desktop eu tenho certas configurações, no tablet eu tenho outras configurações diferentes e no celular também eu tenho outras configurações.
Porque isso, se eles conseguirem chegar nesse nível de configuração, né, permitir a gente configurar, a gente consegue chegar num resultado que a gente deseja de fato, tá? Porque aqui ele está tudo muito de forma automática, tá vendo? Ó, se a gente entra aqui no celular, por exemplo, ó, ele colocou aqui um elemento do lado do outro, né? Mas eventualmente eu poderia querer que esse gráfico aqui ocupasse 100% da tela. Então eu não tenho esse controle ainda, tá? Aqui também ele agrupou todos os controles, até que faz sentido, enfim, esses outros gráficos aqui que a gente colocou como exemplo também. Mas eu não consigo definir, por exemplo, nessa parte aqui, ó, caberia muito bem aqui pelo menos 3, né? E aí faria 2 linhas de 3 aqui. Eu já percebi nos testes que eu fiz que dependendo do tamanho que a gente coloca aqui, ó, quer ver? Eu vou colocar um tamanho, ele até nem deixa, né? Eu aumentar, eu vou precisar primeiro excluir um elemento aqui para conseguir vir para cá, ele automaticamente está empurrando os demais ali, ó, tá? Então se eu deixar assim, ele já meio que entende que eu tô querendo no modo mobile, ó, tá vendo que agora ele deixou um por linha aqui, ó. Então eu ultrapassei aquelas duas colunas da grade ali, ele já entendeu que eu quero deixar esse elemento um pouco maior no modo celular, tá? Mas é assim, é uma coisa que ainda está muito subjetivo ao que o sistema vai entender e não ao que eu realmente quero falar, informar para o sistema, tá? Se a gente chegar aqui, ó, na aba de estilo, por exemplo, a gente ainda tem várias configurações aqui que a gente consegue fazer muito parecido com o que a gente já tinha. Essa própria novidade dos gráficos modernos também trouxe configurações novas para a gente, né? Como, por exemplo, a possibilidade da gente ocultar linhas de eixo, a possibilidade da gente trancar aqui a rotação desses gráficos. Ó, tá vendo que aqui ele tá inclinando um pouco a informação. Antes a gente não conseguia fazer isso. Agora a gente simplesmente vem aqui e informa que a gente quer rotação 0 e aí ele vai travar aquela linha ali, tá? Óbvio que daí você vai precisar ajustar um pouco aqui a visualização para que tenha uma leiturabilidade um pouco melhor, tá? Enfim, isso aqui é assunto para outro vídeo também, mas eu estou contextualizando isso aqui para você entender o seguinte: faça seus testes, você vai sentir que é uma experiência totalmente diferente do que tinha até então na construção, no desenvolvimento dos seus projetos no Looker Studio, mas que você pode se adaptar. Eu particularmente não acho difícil de se adaptar a essas modificações e que ao longo do tempo eu acredito que deve evoluir bastante, eles devem implementar muito mais recursos para que a gente tenha esse controle melhor. De forma resumida, eu acredito que vai facilitar muito a parte da gente trabalhar apenas um projeto que se adapta, ao invés da gente ficar colocando páginas extras, enfim, para simular aquele modo, aquela visualização no celular. Nos nossos produtos, por enquanto, a gente não está implementando esse tipo de atualização aqui. Por quê? Porque os nossos produtos eles possuem uma complexidade naquela proposta que a gente traz da dinâmica, nas opções dos gráficos e na experiência, né, nos testes que eu fiz aqui. O modo smartphone ainda não conseguiu interpretar, justamente porque eu não consigo definir essas regras que eu acabei de comentar antes, tá? Então, mas possivelmente o primeiro produto que a gente deve implementar essa função do modo responsivo, porque eu acredito que faz sentido, é o GT Report, que é o relatório que a gente conecta as contas para enviar para o cliente. Então, para o cliente, muitas vezes, um layout, um design um pouco mais simples, mas que ofereça essa facilidade dele acessar no celular, acessar no computador pelo mesmo link, eu acredito que faz sentido, tá? Os demais, eu acredito que a gente vai esperar a ferramenta evoluir um pouco mais para depois, então, implementar, para depois trazer essas modificações, porque realmente a limitação, a gente não quer abrir mão de toda a proposta que a gente trouxe para o mercado, de uma ferramenta dinâmica, uma ferramenta com layout que realmente ajuda você a fazer análise dos dados das suas campanhas, enfim. Então, por enquanto, a gente ainda não está trabalhando oficialmente aí nas atualizações dos nossos produtos, mas possivelmente iremos começar pelo GT Report. Se você não sabe do que eu estou falando e quais produtos são esses, enfim, para que ele serve, os links estão aqui na descrição para você acessar o meu site lá e você conhecer quais são os produtos que a gente oferece para facilitar a sua operação de tráfego, a sua agência de marketing
no sentido de envio de relatórios automáticos para os seus clientes e também para você analisar a performance das suas campanhas. Bom, eu voltei aqui para esse projeto para a gente já finalizar o vídeo de hoje, mas para mostrar para você como que ficou aqui os testes, né, que eu fiz nesse projeto. Olha só, aqui ele conseguiu entender, adaptar, enfim, né, alguns componentes, ele traz certinho. Eu acessei isso aqui diretamente pelo celular, eu não sei se muda de uma tela para outra, eu acredito que sim. Mas em alguns casos o alinhamento aqui ele estava pecando um pouquinho, tá? Então não estava bem certinho como está nesse preview aqui. Mas você pode ver que dependendo da forma como a gente coloca o recurso aqui, a visualização ela acaba sendo um pouco comprometida, tá? Então esse é um dos motivos de que a gente não está, nesse momento, a gente não está implementando atualização nos nossos produtos, principalmente para a nossa linha principal de produtos, que são os produtos premium, tá bom? Ó, pode ver que aqui o gráfico, por exemplo, ele não entendeu os limites, enfim, ficam informações bagunçadas. Então, obviamente que, como eu falei antes, a gente está numa versão muito inicial da ferramenta ainda. Ela deve evoluir bastante, inclusive nessa evolução, o que eu espero é que eles tragam um pouco mais de autonomia para a gente poder definir o que a gente quer, como que a gente quer organizar cada parte do nosso projeto, dependendo do dispositivo, né? Então isso facilitaria demais a gente poder organizar as coisas de acordo com cada dispositivo. Mas assim, a atualização por si já é uma notícia maravilhosa, como eu falei no início desse vídeo. Muita gente perguntava, eu desejava que isso chegasse, né? Que esse dia chegasse logo, que a gente pudesse ter essa possibilidade então de criar de fato projetos responsivos aqui dentro do Looker Studio, porque isso ajuda demais, isso otimiza a experiência do usuário na parte da visualização dos dados. Então, esse dia chegou, estamos no começo e eu acredito que deve evoluir bastante daqui para frente isso. Por isso que é importante você fazer sua inscrição aqui no canal, ativar as notificações para você ficar por dentro de todas as novidades. E por falar em novidade, olha só essa novidade. Se você tem vontade de aprender a desenvolver projetos extremamente profissionais, valorizados, que se diferenciam no mercado, seja para você utilizar na sua empresa, seja para você prestar esse tipo de serviço para a empresa, e a gente sabe que as empresas cada vez mais tendem a olhar para a necessidade de tomar suas decisões com base em dados. Muito em breve a gente vai anunciar o nosso treinamento, o nosso laboratório de dashboards. É algo diferente de tudo que você já viu, porque não é um curso comum onde você assiste às aulas, você aprende a teoria, um pouquinho de prática e depois você precisa se virar, não. É uma proposta totalmente diferente e inovadora que a gente está trazendo para o mercado no sentido de aprendizado, tá? Ou seja, até esse momento a gente oferece para você as soluções prontas e as instruções, mas a gente deve anunciar em breve também a possibilidade de você aprender a forma como eu olho para os projetos, a forma como eu desenvolvo os projetos aqui no Looker Studio, projetos esses que têm sido alvos aí de muitos elogios por conta do nível de qualidade que a gente consegue entregar. Então eu estou disposto a passar esse conhecimento para você. Se isso for interessante para você, você vai fazer o seguinte, você vai acessar o link que está aqui na descrição e você vai entrar na lista de interessados, tá? Por enquanto, ninguém vai te oferecer nada, ninguém vai te vender nada, a gente simplesmente está disponibilizando você entrar numa lista VIP para identificar se você tem interesse, né, em saber desenvolver projetos extremamente profissionais aqui no Looker Studio. Então, se fizer sentido para você, acesse o link aqui na descrição para você entrar e se cadastrar nessa lista. E depois, quando esse treinamento estiver disponível, a gente vai entrar em contato com você, tá bom? Bom, eu acredito que para o vídeo de hoje a gente falou praticamente tudo que tinha para falar aqui. Dei exemplos aqui para você, mostrei para você as possibilidades, o que mudou nesse modo responsivo, quais são vamos dizer assim, as limitações que a gente ainda tem, tá? Mas que eu considero elas temporárias, considero que não atrapalha muito não, dependendo do objetivo que você tem aí no projeto, enfim. E estou bastante empolgado, bastante feliz que o Google está olhando para o Looker Studio, principalmente de 1 ano e meio para cá, ele tem investido bastante assim, em atualizações da ferramenta, a gente percebe isso. E a gente, como usuário da ferramenta, acaba se beneficiando disso tudo. Por isso que eu fiz questão de trazer esse vídeo aqui em primeira mão para você, tá? E aí, o que você achou dessa novidade?
Você vai testar? Já está testando? Coloca aqui nos comentários o que você achou, se isso de alguma forma você acredita que vai impactar na experiência dos projetos no Looker Studio. Se você gosta de testar esse tipo de novidade assim que a plataforma lança, eu particularmente fico bastante empolgado com isso, porque eu gosto muito de testar essas novidades, enfim, e já trazer isso em primeira mão aqui para vocês. Mas eu quero saber o seu comentário, coloca aqui, se você pretende testar, se você pretende esperar mais um pouco para essa atualização evoluir. A gente viu aqui que tem alguns pontos aí que ainda estão muito no início, precisam de fato evoluir bastante, mas no contexto geral, eu acredito que é uma novidade muito bacana e que deve evoluir muito agora nos próximos dias, nos próximos meses, e tudo isso tende a facilitar demais a nossa experiência nos projetos de Looker Studio. Então, deixa aí o seu comentário, também se inscreve no canal, deixa o seu like e eu vejo você em um próximo vídeo. Tchau, tchau!